Olá, tudo bom? Eu sou Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando, e hoje eu vou mostrar para vocês uma casa que nós vendemos aqui em Windermere que o nosso cliente vai morar. E nós pegamos o projeto para fazer pequenas mudanças e a decoração. Eu vou mostrar a casa inteira para você e tudo que nós vamos fazer de bom aqui nesse imóvel. Então, depois da vinheta, nós nos encontramos. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Olha só, deixa eu contar para vocês a história dessa casa. Essa casa aqui, os clientes que compraram essa casa, eles já têm uma casa em Orlando, mas é uma casa de férias, é uma casa de locação de temporada. Eles compraram no condomínio Solara, uma casa novinha, porque as construtoras estavam dando um mundo de desconto naquela época, então estava muito barato. Eles compraram a casa lá, nós decoramos para eles, eles iam usar e depois alugar. Depois que a esposa entrou no imóvel e ela viu a decoração, ela falou: Renato, eu não vou mais alugar, vai ser só casa de férias mesmo. Depois que eles conseguiram o visto deles, eles entraram em contato dizendo: olha, nós estamos indo para morar e nós vamos alugar outra casa, nós não queremos morar lá porque as crianças precisam ficar numa escola melhor, porque Kissimmee não tem escolas muito boas. Então, eles pediram a cidade de Windermere e nós começamos a procurar. Olhamos algumas coisas e aí eu marquei uma reunião com eles. Eles queriam conversar comigo sobre a mudança dos planos, tudo que aconteceu na vida deles depois que eles compraram a outra casa e onde era a escola dos meninos, porque eu queria entender qual que era a necessidade deles. Quando eles me mostraram as escolas, tal, eu pensei na hora, falei para ela, no orçamento que eles queriam, eu acho que o condomínio que a Ana mora, minha amiga, é o melhor condomínio, porque assim, é 10 minutos de uma escola, 10 minutos da outra escola, bem no centro, condomínio fechado, com portão, etc e tal. Só que eu sei que as casas aqui são caras. Além de se tratar de Windermere, o condomínio da Ana também não é um condomínio barato, 1,5 milhão, 1,4 milhões. E aí, durante a reunião, eu olhei uma casa aqui que estava no mercado por 1 milhão. E eu mostrei para eles e o marido disse assim: mas eu falei, essa é a melhor casa que tem, ela não tem quase nada para fazer, ela já foi reformada. Não são os gabinetes originais, a cozinha é nova, os banheiros são novos, você devia comprar essa casa. Mas comprar assim, a primeira que eu vi e tal, eu falei, então tá bom, vocês têm tempo? Eles falaram, temos. E naquele dia eu estava com 3 pedras do rim entaladas no canal da uretra, por isso que eu estou tomando litros e litros de água agora. E eu falei, não, vamos sentar aqui e vamos olhar. E aí eu coloquei no programa dos corretores
e mostrei para eles que do jeito que eles queriam, no preço que eles queriam, tinham aproximadamente 15 imóveis. E eu falei com eles, nós vamos olhar todos então. Aí dos 15, ela falou assim, não, pode tirar os que tem só 2 banheiros, porque 2 banheiros não dá. Aí baixou para 11. Ah, pode tirar os que não tem piscina também. Tiramos o que não tinha piscina, baixou para 8. Então tinha 8 imóveis do tamanho que eles queriam, dentro do orçamento que eles queriam, com piscina e com 3 banheiros no mínimo. Aí nós olhamos uma por uma, foto por foto, durante essa reunião. E aí eu falei para ele, olha, a melhor que tem é essa que eu te falei, porque a primeira vez que eu olhei ela no computador, eu já vi que ela era excelente. Eu já vendi casas aqui no condomínio da Ana, inclusive a da Ana, que elas são originais. E elas custam 1 milhão, 1 milhão e 200. E essa daqui estava por 1 milhão, sem quase nada para fazer. Não tinha muita coisa para fazer, não. Aí ele ficou assim. Eu falei, deixa eu ligar para a corretora e conversar com a corretora. Daí depois a gente conversa de novo mais tarde, ou amanhã. Eu acho que era um sábado. Quando eu conversei com a corretora, ela falou assim, olha, nós temos 3 showings, 3 visitas hoje. 2 corretores já disseram que vão mandar uma oferta e a casa já abaixou 100 mil dólares, ela estava por 1 milhão e 100. E no final de semana, amanhã, vai ter uma open house. Aí eu falei, aí agora é assim, ou você compra ou você perde, né? Porque 3 visitas no mesmo dia, com a minha 4, mais uma open house, mais 2 corretores dizendo que iam mandar uma oferta, eu falei pro Ricardo, fala com o José e a Márcia que eu preciso conversar com eles hoje de novo. Aí eu conversei com eles e falei assim, olha, a casa está nessa situação, a corretora me avisou, tem 3 visitas hoje, tem open house no domingo e ela tem uma promessa de 2 ofertas entrando. Eu não acho. Aí a esposa falou, mas marido, olha, a outra também nós compramos assim. No mesmo dia que nós vimos, o Renato foi lá, visitou, olhou, falou que era boa e a gente comprou e a gente ficou tão feliz. E por que não assim? Talvez seja para ser essa mesmo. Aí ele ficou meio assim, ele falou, tá bom, vamos fazer uma oferta. E aí, faz com desconto ou sem desconto? Eu falei para eles, olha, devido a demanda, né, a procura, não tem tantas casas aqui para vender e essa não tem nada para fazer, eu não acho que você vai conseguir um desconto muito grande. Aí eu falei, vamos em 980. Depois eu pensei bem, eu falei, eu vou fazer 970 e seja o que Deus quiser. Nós fizemos 970 mil e a corretora aceitou, porque também era à vista, tá bom? E eles ficaram super contentes. É lógico, eu visitei o imóvel, depois eu falei, nós temos um período de inspeção de 7 dias, eu vou visitar o imóvel, vou filmar, vai vir a inspeção, aí se vocês se arrependeram, nós desistimos, mas eles não se arrependeram, eles compraram. E aí eles vieram aos Estados Unidos, nós visitamos a casa juntos e ela disse assim, falou pro marido, eu quero uma casa Renato Alves, essa é a casa que eu vou morar. A casa de férias nós compramos tudo baratinho, coisas fáceis de repor, tinha papéis de parede, cortina e tal, mas essa casa é especial, é a casa que eu vou morar. Eu quero uma casa Renato Alves. Aí eles foram no escritório, nós sentamos e começamos a discutir as coisas que eles queriam fazer. Depois montamos uma planilha, passamos o orçamento e eles aceitaram. Por volta, para você fazer uma pequena reforma e uma decoração total, mais as coisas que eles querem, por volta de 180 mil dólares, tá certo? Depois, agora eu vou mostrar para vocês o que será feito aqui, tá certo? Essa casa, ela tem 250 metros quadrados, 5 quartos, 3 banheiros e meio. O HOA, ou o valor do condomínio mensal, é 140 dólares mensais e eles pagaram 970 mil na casa.
É uma casa em Windermere. A casa da semana passada era uma casa mais barata, muito maior, mas não é em Windermere, é um Winter Garden. Aqui realmente você tem o selo da grife da cidade. Então assim, ela tem essa porta lindíssima, lindíssima, com esses vridos, olha o português aí, com esse vrido aqui, com vidro, nós chamamos isso aqui de stained glass, ou seja, tem esse aramado aqui, eles colocam um vidro diferente, que nem era antigamente, que os vidros não eram tão lisos. Ele é meio jateado aqui fora e mais liso aqui dentro. Ele tem esses beveled edges aqui e ele é duplo. Ele tem um vidro aqui por dentro e por fora tem esse stained glass. Tem esse hall de entrada. Este daqui é considerado o quinto quarto porque ele tem um closet, mas ele não tem nenhum banheiro por perto. Então ele acaba sendo mesmo escritório. Então já chegaram os lustres, algumas coisas que nós compramos. A casa também tem as plantation shutters, ó, né? Tem as plantation shutters aqui. É lógico, esse ventilador questionável será tirado, mesmo porque ele é de cordinha, nem de controle remoto ele é. Você tem que ficar puxando essa cordinha, aí puxa e puxa, e ele liga e você nunca sabe se ele está ligado, se ele está desligado. A corda da luz quebrou, então assim, você tem que subir uma escada para ligar a luz, apagar, então assim, vai ser... Aí ela falou assim, mas esse ventilador de teto... Eu falei, não, nós colocamos uns bem bonitos, alguns lugares é preciso. Isso aqui eu nunca tinha visto, Dani, olha. Olha. Olha isso. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nem no dia que eu vim visitar a casa eu vi. Legal, né? Aqui, olha. Esse lustre aqui também... Eu não sei se esse lustre é da casa ou que a gente escolheu. Espero que não tenha sido... Espero que não tenha sido nós que escolhemos o lustre, mas ele não é tão, mas não é tão também. E olha só que interessante, aqui eles fizeram esse chair rail, né, que é um trilho para cadeira, para quando você puxava a cadeira ela batia aqui na madeira, não estragava a parede. E eles fizeram uma moldura, pintaram a parede de branco em cima para parecer que a moldura é maior. Eu vou manter, mas eu vou adicionar mais um pouquinho de coisas. Aqui é lógico, nós vamos colocar um papel de paredes, uma mesa bem bonita. E essa daqui é a sala de estar formal. A sala de estar formal. E esse trim que você vê aqui, essa moldura com teto branco, foi feito na casa inteira, que eu já estou olhando. Pelo menos aqui nessas salas, né? E essa daqui realmente é a sala de jantar. Eles fizeram esse lustre deslocado para cá, porque a mesa ficaria aqui e aqui ficaria um buffet. É lógico que nós vamos ter que mover isso aqui ou pegar um de corrente, porque ela quer uma mesa de 6 cadeiras retangular. Vamos ver se ele acende. Ele acende, ó. Ele acende. Ficou melhor, né? Então aqui é a sala de estar formal, a sala de jantar. Quando nós chegamos aqui, nós temos a cozinha. Já começaram os trabalhos aqui. Vai trocar aquele backsplash que ela não gostou. Esse backsplash aqui vai ser trocado. Nós vamos colocar um exaustor para tirar esse micro-ondas de cima do fogão. Vai colocar um exaustor, o micro-ondas vai para a área de café que vai ser ali do outro lado, vai ser um pequenininho, fácil de usar. Então esse backsplash aqui vai ser tirado, vai ser colocado um mais elegante que eu escolhi. Isso daqui é uma coisa que se fazia muito no ano 2000, que é uma área onde a criança faz lição, ou você trabalha enquanto cozinha, põe um computador, receitas, etc e tal. Tem essa pequena ilha e tem essa península. Qual que é a diferença da ilha e da península? A península, ela é grudada aqui na parede. Eu nem sei qual que é a palavra que seria
no português assim um pouco melhor, acoplada. Eu não sei. A gente diz em inglês attached, atachada. Então, a península ela é grudada na parede, ela sai de uma parede. A ilha não, a ilha é como uma ilha mesmo, né? Você consegue andar em volta da ilha. Geladeira, aqui tem a despensa. Aqui nós temos essa outra área, que é uma área que entra da garagem, tem uma geladeira de vinhos aqui. Aqui também vai ser trocado o backsplash, vai ser feito umas outras coisas. Ela não gostou das máquinas, então as máquinas já vão ser trocadas. Ela não gostou do piso da lavanderia, olha só. Ela falou, eu não gostei desse piso, então nós vamos trocar o piso daqui para ela também, os gabinetes e fazer ficar bem bonitinho. Aqui temos a garagem. Ai, aqui a luz. Nós temos uma garagem para 3 carros. Olha só que interessante. Essa garagem, eles colocaram um piso aqui. Não é um piso de azulejo mesmo. E pintaram a garagem, tem um closet ali. E é uma garagem de 3 carros com porta automática. Então assim, depois que tiver tudo limpinho, o dia que eles vierem ver a casa, isso aqui vai estar brilhando, tá? Depois a gente fecha isso aí tudo. E essa daqui é a sala da família. Essa é a sala da família. E essa sala da família é onde vai ter a TV gigantesca e a lareira. Isso daqui veio com a casa. Quando eu estava aqui olhando com a corretora, eu perguntei para a corretora, isso aqui vem com a casa? E ela falou assim, infelizmente não. Por quê? Você queria? Eu falei, eu não. Eu quero que isso aqui saia daqui. Ela deu risada. E aí, acho que depois que ela contou para os proprietários que eu falei, eu não quero isso aqui, eles deixaram. Então, assim, vamos ver se eu consigo vender essa lareira. Ela não é feia, tá bom? Mas não é o que eu estou pensando aqui para essa sala. É um negócio que você compra pronto e você coloca uma lareira ali a gás. Eu tenho uma outra ideia de uma lareira planejada com uma TV para cá. Então, isso aqui vai ter que sair daqui. E aqui tem as janelas para o quintal, muito bonito. Desse lado de cá, nós temos 3 quartos e 2 banheiros. Este é o primeiro quarto, depois nós olhamos o banheiro. Este é o primeiro quarto, esse vai ser o quarto da filha. Ela que é bem bonito, bem menina. Ela vai mandar as inspirações dela, das coisas que ela gosta. Então tem um teto mais baixo, assim, é bem aconchegante. Então eu vou fazer do jeito que ela gosta. Ali vai ter uma cômoda com uma televisãozinha para ela e tal. E este quarto, ele tem esta porta aqui para este banheiro. E este banheiro tem uma porta para o corredor, porque quem está no outro quarto usa esse banheiro também. Quem está na sala da família usa este banheiro também. Então aqui, o que vai ser feito aqui? Aqui, ela quer que tire essa banheira, tá? Porque ela vai tirar, eu vou pisar nela. A filha não quer essa banheira aqui, então nós vamos tirar esse azulejo. Vai ser feito um chuveiro aqui com um azulejo bem bonito e aí vai ter uma porta de vidro, tá certo? Então esse aqui que vai ser o gabinete nós vamos manter porque é um gabinete muito bom com pia de mármore e o espelho eu ainda não decidi, tá? Porque não é feio, mas eu não decidi ainda. Um pequeno closet de linho aqui. Este é o menor quarto da casa, que será o quarto das visitas, para que elas não fiquem muito confortáveis e queiram estender o período para o resto da vida. Então assim, elas vêm aqui, dormem bem apertadinho, fica todo assim cômodo, dá uma semana, vai para sua casa, né? E esse daqui não dá risada, Demi, que daí eu dou risada também.
é o pequeno closet aqui deste quarto. E esse aqui vai ser o quarto do filho. Esse é o quarto do filho. Então ele vai ter o quarto dele de menino, de que ele vai poder ter as coisas dele. Ele é bem pequenininho, tem muita energia, ele é adorável, adorável. E ele vai ficar com a banheira, ele vai ficar com a banheira original. A pia também, o gabinete, não é um gabinete velho, vai ficar o gabinete, tem o tampo de quartzo, o espelho, nós vamos pintar essa casa toda e ele vai ficar com o banheiro desse, só vai ser colocado aqui um box para ele, né, que ele não quer a cortina. Eu acho que ele tem 5 anos, 5 ou 6 anos, mas ele já tem bastante opinião, viu? Ele é bem opiniático. E olha só, nós temos 3 sliding doors, 3 portas de correr. Tem uma porta de correr aqui, uma porta de correr na sala de visitas e uma porta de correr na suíte primária. Vem cá ver a suíte primária. Então, vindo para cá, aqui nós temos um outro closet de linho. Aqui ela também, eu acredito que ela mencionou que também ela é devota de Nossa Senhora, então aqui a gente vai fazer um lugar para colocar a santa dela aqui, nesse pedaço especial. E olha só o tamanho desta suíte primária. Faz tempo que eu não vejo uma máquina de ar-condicionado tão grande. Muito grande mesmo. E esse aqui é a Plantation Shutters daqui do quarto. Então aqui vai ser a suíte primária. As cortinas vão ser cortinas feitas sob encomenda. Não vão ser aquelas cortinas que nós compramos nas lojas de rua aqui para colocar em casa de temporada. Ou às vezes até na Amazon tem excelentes cortinas. Nas casas de temporada às vezes nós colocamos uma mais em conta. Aqui não, a casa vai ser deles, vai ser uma cortina feita sob encomenda de uma empresa brasileira que nós usamos. Então o master é super espaçoso, vai dar para pôr uma mesa de estudo, alguma coisa assim. E este banheiro é um banheiro generoso. Olha só, ele já está muito lindinho, viu? Ele já está muito lindinho. O que eu só falei para ela é que vai ficar muito frio aqui, né, para tomar banho. Então, infelizmente, eu não sei se dá para fazer uma porta sem tirar essa. Se der, a gente pode até usar, mas talvez tenha que contratar para fazer uma porta nova aqui, colocar uma porta nova e aí o chuveiro é bom, tal. E se fizer a porta aqui, daí dá para abrir sem se molhar. Porque senão você abre aqui, você tem que sair correndo para a água gelada não cair em você. Uma bancada super generosa, não é? Super generosa, com os espelhos. Ainda não tenho uma opinião formada sobre esses espelhos. A luminária eu tenho, viu? A luminária eu tenho uma opinião formadíssima sobre ela. É que eu não vou dizer aqui, mas o closet do linho. Aqui o vaso, quarto do vaso do banheiro do casal. E olha esse closet, ele já está montado, né? Já está montado. É só mesmo pintar a parede. Eu acho que quem colocou esse closet, quando tirou o arame, nem se deu o trabalho de pintar os buracos, olha. Deixou tudo aqui, né? Deixou tudo aqui. Renato, mas uma casa de 1 milhão desse jeito... Windermere. Você quer o quê? Se fosse no Brasil, em São Paulo, lá no Morumbi, do mesmo tamanho, custava quanto? 2 milhões? 3 milhões? Não sei, mas é assim, é a demanda, não é? Se fosse um bairro mais simples, uma cidade mais simples, talvez uns 200, 300 mil mais barato. Mas o Windermere é o Windermere. Uma hora que ele arrumar essa casa, que ele decorar essa casa, e ele muda de ideia, quer voltar, ou quer ir para uma casa maior, e ele põe ela no mercado, ele pega um 200, um 250, ele pega mais do que ele colocou, sem contar a mobília, tá bom? Porque a mobília nós não podemos, o que você gastou em mobília você vai levar com você.
tudo que você fez de decoração e design aumenta o valor da casa, você pega de volta. Mas os móveis não pode entrar nessa conta. Tá bom? Eu tenho certeza que vende facinho por 1.200.000 sem os móveis. E as pessoas compram com móveis, compram porteira fechada, sempre me perguntam isso. Olha, se o gosto do proprietário não for um gosto muito diferente, se ele tem bom gosto e ele fez a casa muito bonita, pode ser que ela venda com os móveis. Se a pessoa entrar aqui e ver um design, ela vai falar assim, eu quero do jeito que tá, pode ser. Mas se o proprietário foi lá, comprou os móveis do gosto dele e só jogou aqui dentro, provavelmente não. O novo comprador vai trazer os móveis da casa dele para colocar na casa. Agora, se para colocar dentro, para entrar dentro da casa com os móveis dele. Mas, se foi uma coisa feita por um profissional, um designer, talvez ele queira deixar desse jeito. Não, eu quero deixar desse jeito, só tiro o colchão que eu ponho o meu colchão, tá bom? E é isso, agora nós vamos ali fora, olhar a área externa e assim, nas fotos da casa ela estava tão bonita porque as palmeiras estavam todas verdes, então assim é lindo. Depois da geada que teve aqui em Orlando, queimou tudo, mas ela vai crescer. Então mais ou menos daqui uns 6 meses, 1 ano, ela vai crescer todinha. Então aqui, olha só, isso aqui nós vamos demolir e ele quer uma cozinha externa, que é a cozinha externa que fica caro. Aqui nós temos um lavabo, então nós vamos ter que quebrar o piso desse lavabo para fazer o encanamento da cozinha externa se ligar com o encanamento desse vaso aqui. E aí vai ter pia, churrasqueira, tal, cobertura, uma coisa não muito sofisticada, mas muito bonitinha. Essas palmeiras já estão crescendo, já estou vendo verde aqui e tem essa piscina lindíssima. Porque depois que eles compraram a casa de Kissimmee que tinha piscina, aí não dá mais para ficar sem piscina, né? Uma piscina dessa custa mais ou menos uns 70, 80 mil para fazer. E então, como já tem, e ela já está novinha, reformada, tem ali um negócio de água que cai, e a hora que isso aqui encher tudo, e eles cuidarem e plantarem, vai ficar muito bonito, né? Eu tenho certeza que eles vão ser muito felizes aqui. Eu fiquei muito contente por eles, porque foi muita sorte, assim, casar a vinda deles com a matrícula das crianças na escola e você pegar uma casa num condomínio bom que não precisa destruir ela inteira, do ano 2000, né? Que não precisa destruir ela inteira e começar do zero, ela já tinha sido reformada. Então, e o telhado, né? Esse telhado aqui é um telhado de concreto, depois você olha ali nas casas. E o condomínio aqui é super exigente, tem que cortar grama, tem que deixar o telhado, não pode deixar o telhado manchado. E a corretora me disse que eles gastaram $100 mil para trocar o telhado, então o telhado é novíssimo, 0 quilômetro. E por ele ser de telha de concreto, o seguro da casa até é mais barato, por causa de tempestades e furacões. Aqui nós vamos fazer uma mesa de almoço, um sofá, assim eles vão. Aí eles vão fazer amizade com os vizinhos, vão fazer amizade com a Ana, vão fazer churrasco, vão convidar a gente, eu vou vir e comer uma salada, um pedacinho de carne só, e é isso aí. No caso dessa casa, talvez nós vamos mostrar a decoração, ou talvez nós vamos fazer um vídeo com as fotos profissionais depois como é que ficou. Porque eu já falei para vocês, né? Nós não fazemos vídeos de todas as decorações que nós fazemos. Nós, no momento, estamos com 8 projetos ao mesmo tempo. E se nós formos filmar todos eles viram um canal de decoração, né? Isso aqui não é um canal de decoração, é um canal de Real Estate, Renovation and Decor. É um canal de venda, compra e venda de imóveis, o canal imobiliário, de reformas e decoração, então tem que ser balanceado, né? De vez em quando a gente mostra uma decoração, de vez em quando a gente mostra uma reforma
e a maioria das vezes é uma casa para vender, tá certo? Nós vamos terminar por aqui esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Nós nos vemos no domingo, às 8 horas da noite, no Renato Responde, onde eu respondo 4 perguntas dos inscritos. Se você mora em Orlando e deseja vender seu imóvel, pode nos procurar, que a nossa equipe coloque ele para vender e nós fazemos o melhor possível para que você realize o seu desejo. Se você estiver querendo comprar, estiver se mudando para a Flórida, do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, porque nós já vendemos para pessoas brasileiros que vieram da China, da Inglaterra, do Japão, da Itália, da França, de Portugal. Então, assim, de qualquer lugar que você estiver, se quiser mudar para a Flórida, nos procure, que nós vamos, com todo carinho, encontrar o imóvel ideal para a sua família, do jeito que você vive, que pode não ser numa cidade ou numa outra. Depois de uma reunião, quando eu entendo como o cliente vive e como ele usa o imóvel, aí eu digo, e também o orçamento, né? Aí eu digo, o melhor lugar para você é esse aqui, tá? E aí nós procuramos. Graças a Deus, muitos dos clientes, 9 de 10 clientes que compram não vêm visitar o imóvel, eles compram olhando as fotos na internet, olhando os vídeos e acreditando na minha opinião sincera. E graças a Deus eu nunca tive nenhum que se arrependeu, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, pode deixar o seu like aí, a sua curtida e se inscreva no canal se você ainda já não fez, tá certo? Vejo vocês domingo às 8 horas da noite, encontro marcado. Tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.